Queridos, estamos começando o módulo 2 do nosso curso de Teologia Reformada, o módulo de Teologia propriamente dita. Como eu já disse, nós vamos gastar as próximas aulas entendendo o ser e as obras de Deus, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele faz. Nessa aula, nós começaremos a estudar sobre quem Deus é, o conhecimento de Deus. Esse é um assunto vastíssimo e é totalmente impossível de entender, a menos que Deus se revele a nós mesmos, como Ele fez nas páginas da palavra dEle, e nos auxiliando através do Espírito Santo. Então, falar de quem Deus é tentar descrever o indescritível, é nomear o inominável, é tentar entender o incompreensível. Nós só podemos entender um pouco de quem Deus é porque Ele revelou-se a si mesmo. Eu quero começar essa aula citando um pregador que eu gosto demais, Charles Spurgeon. Em 1855, quando ele tinha apenas 20 anos de idade, ele pregou um sermão lá no púlpito do Metropolitan Tabernacle sobre a imutabilidade de Deus. E ele começa esse sermão dizendo o seguinte, vai aparecer para você aí em breve. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus a quem chama Pai. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão, tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também a expande. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem, que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo, existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. É um assunto infinito pela sua vastidão, pela sua complexidade, mas é infinito também pela ajuda que nos dá. Entender quem Deus é, ou tentar entender quem Deus é aquilo que nos ajuda a viver para a glória dele e investigar aquilo que passaremos a eternidade toda investigando, o ser de Deus. O conhecimento de Deus, irmãos, não é só importante para a nossa vida, mas também é central na teologia. Como diz o R.C. Sproul, nenhum aspecto da teologia define todos os outros de modo tão abrangente quanto o nosso entendimento a respeito de Deus. De fato, somente quando entendemos o caráter de Deus, podemos entender todas as outras doutrinas corretamente. Em um certo sentido, cada doutrina isolada é simplesmente uma explicação de como Deus age em relação ao ser humano. Pense na soteriologia, a doutrina da salvação. Nada mais é do que a explicação ou a investigação de como Deus se interessa pelo pecador e o salva. Pensa na eclesiologia, a doutrina da igreja, nada mais é do que a explicação de como Deus organiza o seu povo em uma assembleia solene e dá oficiais para conduzir esse povo à maturidade. Pense na escatologia, a doutrina das últimas coisas, nada mais é do que a investigação de como Deus trará consumação para todas as coisas, renovando toda a criação, punindo o mal e trazendo seus filhos para junto de si de modo definitivo. Então, toda a doutrina bíblica nada mais é do que a extensão do ser e das obras de Deus. Por isso é tão importante nós entendermos quem o nosso Deus é e como ele se revela na palavra. Nós vamos começar pensando nesse assunto, vendo que Deus é, ao mesmo tempo, incompreensível, revelado e descrito. Os teólogos medievais costumavam usar um termo que até hoje na teologia reformada é usado para descrever a nossa relação com o conhecimento de Deus. E essa expressão é finitum non possit capere infinitum. O finito
não pode pegar, compreender o infinito. Quem é o finito aqui? Eu e você. O finito não pode compreender o infinito. Ou seja, é impossível nós tentarmos entender quem Deus é em sua totalidade. É impossível. Por quê? Ele é infinito. E a nossa mente é finita. Sendo assim, esse termo é usado até hoje para dizer que, por mais que a gente tente, nós não vamos conseguir entender Deus em sua totalidade. Existem textos bíblicos que mostram isso para nós. Veja, por exemplo, Jó, capítulo 11, versos 7 a 9. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Percebe a linguagem aqui? Uma linguagem poética que descreve a total incapacidade do ser humano de compreender a totalidade de Deus. Outro texto, Isaías 55, versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu trouxe apenas esses dois textos de inúmeros que existem para mostrar essa ideia para você, que é impossível conhecermos Deus em sua totalidade. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus deixa claro e explícito para nós que é possível sim conhecer a Deus. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse lá em João 17,3 o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 1, o evangelista diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Então, na Bíblia, nós temos essas duas verdades que estão em equilíbrio. É impossível conhecermos a Deus perfeitamente, exaustivamente, mas é possível conhecê-lo. Nós podemos conhecer um pouco de quem Deus é. Um pouco porque nós somos finitos. Mas o conhecimento que Ele deu para nós na palavra é suficiente para que nós o conheçamos, o amamos e dediquemos toda a nossa vida para Ele. Como diz o teólogo reformado Louis Berkhoff na sua Teologia Sistemática, a teologia reformada sustenta que Deus pode ser conhecido, mas que ao homem é impossível ter um conhecimento, um completo e perfeito conhecimento de Deus. Ter esse conhecimento de Deus seria equivalente a compreendê-lo, e isso está completamente fora de questão. Ao mesmo tempo, sustenta-se que o homem pode obter um conhecimento de Deus perfeitamente adequado à realização do propósito divino na vida do homem. Contudo, o verdadeiro conhecimento de Deus só pode ser adquirido graças à autorrevelação divina e somente pelo homem que aceita isso com fé semelhante à de uma criança. Então é possível conhecer a Deus desde que a gente reconheça a nossa limitação. A nossa limitação é tão grande que na última aula nós dissemos que a Bíblia usa uma linguagem de acomodação. Lembra disso? Nós falamos que Calvino usa a imagem de uma babá balbuciando para uma criança, né? O Miguel está na fase de falar papá, babá e mamá. E a nossa conversa com o Miguel consiste nisso. A gente conversa com o Miguel altos papos, só em babá, mamá e papá. Deus, na sua palavra, faz a mesma coisa. Ele usa essas expressões finitas do vocabulário humano para descrever o próprio ser de Deus e as suas obras de um modo que a gente consiga entender. Isso não quer dizer, irmãos, que o que nós temos na Bíblia é inadequado, é inacurado, é inexato. Não é isso. A forma que Deus escolheu se revelar para nós descreve quem Ele é de fato. Mas até a descrição que Deus faz de si mesmo, ela é limitada pela nossa linguagem. Então você tem que entender isso. Até mesmo a nossa linguagem é limitada para descrever o infinito, quem é Deus. Pois não, meu irmão?
Nem nós mesmos nos conhecemos completamente, não é? Mas, de certa forma, ainda que nós não conheçamos uma pessoa perfeitamente, a nossa linguagem para descrever o que nós conhecemos da pessoa é uma linguagem humana, então ela é equivalente. Quando se refere a Deus, a gente tenta descrever o que a nossa linguagem não consegue captar. Então, é pior ainda, né? Mas mesmo assim, nós podemos conhecer a Deus. E é isso que a gente vai tentar entender nessa e nas próximas aulas. Nós vamos pensar agora sobre o ser de Deus. Como que a Bíblia descreve quem é Deus? E para isso, eu quero usar como base, como fundamento, a descrição que a Confissão de Westminster faz acerca de Deus. Diversos teólogos já defenderam que a descrição que a Confissão de Westminster faz sobre Deus é a descrição mais perfeita que o ser humano pode chegar. E essa história é muito interessante. A Assembleia de Westminster se reuniu entre 1643 e 1648. Foram mais de 1000 sessões que duravam o dia todo, mais de 8 horas por dia. Os cento e tantos deputados se reuniam, teólogos, pastores, eles se reuniam para discutir vários assuntos da teologia. E lá nas atas da Assembleia de Westminster consta que, quando chegou-se a questão quem é Deus, eles discutiram por horas e por horas e por horas sem chegar numa definição. Porque como que se define Deus? Não é verdade? E aí, depois de horas e horas de discussão, um pastor disse assim: irmãos, nós não vamos conseguir responder isso sem oração. Vamos orar? E aí, esse deputado, eu não me lembro o nome dele, ele foi orar. E ele começou a orar. E na oração dele, ele começou a descrever um pouco de Deus. E a oração descrevia Deus de forma tão bela, tão acurada, tão exata, que alguns começaram a registrar o que ele orava. E depois de finos ajustes, essa oração se tornou a definição que existe hoje na Confissão de Fé de Westminster. Então, olha que coisa bonita. A definição de quem é Deus é fruto de uma oração. E qual definição é essa? Vamos ver. Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, no primeiro item. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Que definição maravilhosa, não é? Depois, a Confissão de Westminster foi dividida em 2 documentos, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, que transforma as afirmações em perguntas. No Breve Catecismo, há a seguinte definição, que eu acho que você deveria decorar, inclusive, que é a definição mais curta e mais exata. O que Deus é? Resposta: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Deus é espírito, infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Nessa e nas próximas aulas, nós vamos usar essas definições para entender um pouco sobre quem Deus é. Essas definições que usamos aqui, elas se baseiam, obviamente, na palavra de Deus. E na palavra, nós temos vários meios de tentar explicar quem é Deus. Por exemplo, nós temos uma das formas principais, que é a forma de antropomorfismo. Pastor, que palavrão é esse? Antropomorfismo. Antropos é homem e morfos é forma, certo? Lembra você que quando criança, menino, via Power Rangers, e o Power Rangers falava assim: é hora de morfar? O que é morfar? É mudar de forma, ou adotar uma forma, né? Morfos é forma. Dizer que a Bíblia adota uma linguagem antropomórfica é dizer que a Bíblia descreve Deus como tendo forma de ser humano.
é uma linguagem para tentar descrever um pouco de Deus. Exemplo, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A Bíblia fala que o braço do Senhor não está encolhido. A Bíblia fala que ele está assentado em um trono. A Bíblia fala que ele ouve, fala da mão do Senhor, o toque do Senhor. Diz que os seus pés estão na terra como se fosse um estrado. E aí eu te pergunto, Deus tem olhos? Deus tem boca? Deus tem corpo? Sim ou não? Não. Deus não tem, porque ele é espírito. Só que, como é que nós entenderíamos que Deus enxerga todas as coisas sem a nossa finitude, a nossa compreensão do olho? Aliás, até para escrever eu usei isso, né? Enxergar. Como é que a gente entende que Deus sonda todas as coisas sem usar essa expressão? Como é que a gente entende que Deus alcança qualquer pessoa se a nossa finitude faz o link entre o braço estendido e alcançar alguma coisa? A Bíblia sabe dessas nossas limitações. Então a Bíblia usa uma linguagem humana, de forma humana, para descrever Deus. Deus não tem olhos, mas a Bíblia fala que ele vê. Deus não tem boca, mas a Bíblia fala que a sua boca emite sons. É uma linguagem antropomórfica, ok? Outra coisa que a Bíblia usa é a linguagem do antropopatismo. Antropos é homem, certo? Patos, no grego, tem a ver com paixões, emoções. Então, se antropomorfismo é atribuir forma humana para Deus, antropopatismo é atribuir emoções humanas para Deus. Tudo bem? Então a Bíblia diz que Deus se alegra, Deus se entristece, Deus se ira, Deus se arrepende. São formas de tentar descrever como Deus age em relação ao ser humano. Tudo bem? É uma forma de descrição. Por exemplo, nós vamos ver isso mais para frente. Mas Deus, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que ele não se arrepende de nada, ele não é filho do homem para que se arrependa, há textos que falam que Deus se arrependeu. E Deus se arrependeu de criar o ser humano lá no dilúvio, por exemplo. Mas como assim? A Bíblia fala que ele não se arrepende, mas fala que ele se arrependeu? Então, é porque para nós, o arrependimento é esse sentimento que leva à mudança de comportamento, à mudança de postura. E a única forma de tentar descrever a mudança de postura de Deus em certas ocasiões é a linguagem do arrependimento. Então, percebe a nossa limitação? Deus não se arrepende. Deus é perfeito em seus propósitos. Deus não fala, puxa, fiz besteira aqui, não devia ter feito isso. Deus não tem, ele é perfeito. Mas a única forma de nós compreendermos algumas coisas que Deus faz é usando uma linguagem inadequada, uma linguagem insuficiente, do arrependimento, por exemplo. Outra forma que a Bíblia usa são metáforas. Deus é descrito em vários momentos da palavra de Deus como sendo um pastor, um guerreiro, escudo. Jesus se compara a uma galinha que ajunta os seus pintinhos. Mas é uma metáfora. Você não tem que imaginar que Deus é um escudo literalmente, que Deus é um pastor literalmente. Não. São imagens do imaginário humano, do nosso cotidiano, que nos ajudam a entender melhor um pouco de Deus. Então, quando Davi fala, o Senhor é meu pastor, ele não está dizendo que Deus literalmente é um pastor com um cajado na mão, com uma veste longa, no meio das ovelhas. Não é isso. Mas, assim como um pastor humano cuida das ovelhas com dedicação, com amor, com cuidado, com intensidade, essas coisas são uma ilustração de quem Deus é de modo perfeito. Então existem várias metáforas na palavra de Deus. E não só metáforas, analogias também. Deus é como alguma coisa. Jesus se compara dizendo que, assim como a galinha queria juntar os pintinhos, ele queria juntar os seus filhos. Né? Então a Bíblia traz linguagens da nossa experiência humana para tentar explicar um pouquinho quem ele é e o que ele faz. São linguagens humanas, de certa forma inadequadas, mas expressam quem Deus é de fato. Porque ele inspirou essa palavra. Então ele escolheu exatamente as imagens, as metáforas, os sentimentos humanos, as formas humanas que ele queria usar para descrever. Ok? Então, não dá para a gente falar assim, a Bíblia fala aqui que Deus olha, mas está errado. Não, não está errado.
Tá certo. Mas é a forma que nós temos de entender quem ele é. Tudo bem, irmãos? Aqui, deu para entender essa questão? Então, assim, é uma linguagem inadequada, mas que é o que a gente tem. Pois não, meu irmão? Uhum. A pergunta foi então, o que Deus quer dizer quando ele fala sobre a imagem e semelhança? Módulo 3, antropologia. Cenas dos próximos capítulos. Não vou dar spoiler. Mas a gente vai trabalhar isso, tá? Mas essa questão da imagem e semelhança não tem a ver com isso, com a forma que ele se descreve. Aqui eu estou dizendo como ele descreve a si mesmo. Na imagem e semelhança, a ideia não é a descrição. A ideia é fazer um ser parecido com ele em alguns aspectos, tá? E aí depois na aula de antropologia a gente vai explicar o que é isso de fato, beleza? Se você quiser fazer uma pergunta, nosso estimado irmão acabou de me dizer aqui, você levanta a sua mão e aí o microfone chega até você, tá bom? Para os demais ouvirem também. Bom, a Bíblia usa essas formas. E a gente pode, de certa forma, resumir 4 blocos que a Bíblia usa para falar sobre Deus. E os blocos são esses aqui. Primeiro, a Bíblia faz descrições de Deus. Ou seja, Deus é alguma coisa. Quando a Bíblia fala Deus é alguma coisa, é uma descrição. Outra coisa, os nomes de Deus. Os nomes são, especialmente no Antigo Testamento, usados para ressaltar uma característica especial de Deus. Uma forma de Deus agir, ou um traço do caráter de Deus. Então, os nomes, biblicamente falando, descrevem a essência, descrevem um pouco do caráter. A gente vai ver isso ainda nessa aula. Depois, a Bíblia usa imagens de Deus. Imagens, já falamos sobre isso, são as metáforas e analogias. E, por fim, os atributos. As características de Deus. Nós vamos gastar um bom tempo pensando nos atributos, mas a ideia é, a Bíblia descreve Deus como tendo características que só Ele tem, e algumas características que Ele, de alguma forma, compartilha com a gente. Tá? E nós vamos entender um pouquinho disso. Nós vamos ver primeiro as descrições que Deus faz acerca de si mesmo. Eu separei algumas, não são todas. Eu separei aquelas que talvez sejam as principais, tá? Então vamos lá. Descrições de Deus. Primeira descrição que eu trouxe é a que é conhecida pelos judeus como Shema. Porque começa assim, né? Shema Israel. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor é o único. No hebraico, o texto é literalmente assim: o Senhor, nosso Deus, é um. Então, essa afirmação, essa descrição, enfatiza que Deus é um. Não há vários deuses. Existe apenas um Deus verdadeiro. O Deus que se revelou na Bíblia e especialmente na pessoa de Jesus Cristo. Isso é particularmente importante quando a gente for ver a doutrina da Trindade. A Trindade não descreve 3 deuses. É um Deus que subsiste em 3 pessoas. A gente vai falar isso em uma próxima aula. Então, a primeira descrição é essa. Deus é um. Um ser. Outra expressão importante. Acho que passou alguma coisa aí, Mateus. Me ajuda, por gentileza. Pronto. Não, acho que tá certo. Obrigado. Outra expressão, usada por Jesus, em João 4, 24. Deus é Espírito. Alguns teólogos defendem que essa definição é a definição central de quem Deus é. Não sei se isso é correto, mas, de fato, dizer que Deus é Espírito é importantíssimo para entendermos quem Ele é. O que significa dizer que Deus é Espírito? Quais são as implicações disso? Bom, primeira coisa, dizer que Deus é um Espírito significa dizer que Ele não possui substância material. Não tem corpo, não é matéria. Deus é Espírito. E por isso, Ele não tem nenhuma limitação que a matéria dá. Você tem limitações, porque você é feito de matéria, de carne. A cadeira tem limitações, porque ela é matéria. Tudo que existe tem limitações. Tudo que é material tem limitações. Deus não. Deus, por ser Espírito, Ele não está limitado. Ou seja, Ele é um ser infinito.
tá bom? Então, ser espírito nos lembra a ideia de infinitude. Pois não? No slide ficou incorreta a referência do Shemar, que é E Deuteronômio. tava o quê? João. Não foi João que falou isso não, irmãos. Isso é heresia. Mas primeiro é Deuteronômio 6:4 e o outro é João, tá? Então, obrigado, Ludmila. Então, dizer que Deus é espírito é dizer que ele não possui limitação material. Outra coisa, significa dizer que Deus é simples, a simplicidade de Deus. E ser simples aqui, irmãos, não é assim, nossa, fulano é tão simples, chega em casa, toma café, não tem frescura. Não é isso. Simplicidade na linguagem da teologia é dizer que Deus não é divisível. Deus não tem partes. Deus é um ser simples. Você é um ser composto. Você tem corpo e alma. Você tem membros no seu corpo. Você é um ser composto. Deus não. Deus é um Deus simples. Ele não tem nenhuma divisão. Então, por exemplo, quando nós pensarmos no atributo da onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares. Mas não quer dizer que tem um pedaço de Deus aqui e um outro pedaço de Deus lá em outra igreja. Não é isso. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, na totalidade do seu ser. Ele é indivisível. Ele é um ser simples. Você é composto. Você se divide. Deus não. Outra coisa. Deus é invisível. Deus é invisível. Paulo vai dizer que ele é aquele que habita em luz inacessível. Dizer que Deus é invisível significa dizer que ele é e ele habita em uma outra dimensão, por dizer assim, uma linguagem que não é boa, mas só para você entender. De tal modo que o ser humano não conseguiria vê-lo, ainda que ele fosse visível. Porque Deus é tão santo, tão puro, tão perfeito, tão imenso, tão majestoso, que os olhos humanos não conseguiriam captar quem Deus é. Então Deus é invisível. Ok? Outra coisa. Dizer que Deus é espírito, indica a pessoalidade de Deus. Note que um espírito, biblicamente falando, ele é um ser que tem vontade, tem propósito. Deus não é uma força. Deus é espírito. Então ele é um ser pessoal. Então veja que dizer que Deus é espírito aponta para tudo isso. Ele não é limitado, ele é indivisível, ele é invisível e ele é um ser pessoal. Deus é espírito. Outra definição importante, lá em 1 João 1,5, Deus é luz. Luz aqui é um contraponto à escuridão, às trevas. Dizer que Deus é luz aponta para a sua perfeição. Aponta para o fato de que em Deus não existe um mínimo resquício de imperfeição, de mácula. Deus é absolutamente perfeito. Deus é luz. Outra definição, que talvez é a mais conhecida, não é? Deus é amor. Aliás, as pessoas acham que essa é a definição de Deus, né? Deus é só amor. Não é isso. Mas sim, Deus é amor. Isso é tão importante que o John Frame chega a dizer o seguinte: o amor divino é a base. Nada é mais básico na sua natureza. Quando sabemos que Deus é amor e compreendemos totalmente o que isso significa, então sabemos o que Deus verdadeiramente é. O amor de Deus é o centro da história bíblica. Eu não defendo que o atributo central de Deus é o amor, mas é fato que a forma como Deus escolheu se revelar para o ser humano, ela é permeada de amor. De tal forma que a justiça de Deus é amorosa, a santidade é amorosa, tudo em Deus é marcado pelo amor. Outra coisa importante, outro atributo importante, outra descrição importante é essa. Está lá em Isaías 6 e Apocalipse 4:8. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A única descrição feita de Deus, repetida 3 vezes, é essa. Você não vai ler na Bíblia que Deus é amoroso, amoroso, amoroso. Bondoso, bondoso, bondoso.
Justo, justo, justo. Mas você vai ler que ele é santo, santo, santo. Por que isso? O Joel Bick diz o seguinte, que a santidade de Deus funciona na Bíblia como uma forma importante de descrever ou qualificar todos os outros atributos divinos. Em que sentido? Assim como todas as obras e as características de Deus são amorosas, tudo o que Deus é envolto, é permeado pela sua santidade. O amor de Deus é santo, a justiça é santa e assim por diante. Outra coisa que isso significa é o seguinte: dizer que Deus é santo, e isso se repete 3 vezes, porque o texto quer descrever para nós a ênfase máxima. Já falei isso para vocês em alguma aula, não falei? Que a única forma hebraica de descrever o superlativo é a repetição. E repetir 3 vezes é a ênfase máxima. Então é como se o texto dissesse para nós que Deus é santíssimo, o ser mais santo, mais puro, mais perfeito que existe. E dizer que Deus é santo aponta para pelo menos 2 coisas, irmãos. E é importante que você saiba disso. 2 coisas. A primeira coisa é a separação de Deus da sua criação, a sua transcendência. Santo significa literalmente separado. Então, quando a Bíblia fala que Deus é santo, está descrevendo a total exaltação de Deus. Deus é totalmente acima da criação. Deus é totalmente exaltado em relação à criação. Não há nada na criação que se assemelhe a quem Deus é. Então, dizer que Deus é santo é dizer que ele é separado da criação, no sentido de que nada se assemelha a ele. A outra coisa é descrever a pureza e a perfeição de Deus. Deus é santo e, por isso, tudo que ele faz é marcado pela sua bondade, marcado pela sua pureza. Deus é absolutamente perfeito. Isso é dizer que Deus é santo. Então veja, a Bíblia usa algumas descrições de Deus. Deus é uno, Deus é único, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é amor. E tem outros também. Exemplo, Hebreus fala o seguinte, que Deus é um fogo consumidor. Uma ênfase na justiça de Deus. Então, irmãos, isso é importante para que a gente entenda, como eu vou falar mais para frente, que a Bíblia não tem um atributo que seja o central em Deus. Não tem. Todas as características de Deus são equivalentes. Deus não é mais amoroso do que justo. Deus não é mais santo do que misericordioso. Ele é total e perfeitamente e infinitamente santo, amoroso, justo e assim por diante. Ok? Então as pessoas gostam muito de falar que Deus é amor. Mas esquecem que Deus não é só amor. Deus tem uma gama imensa de outras características. Falamos das descrições, agora vamos falar dos nomes de Deus. Os nomes são muito importantes. Como diz o Matthew Barrett, nesse livro muito legal, O Teologia da Reforma, os nomes divinos revelados na Sagrada Escritura serviram como uma das fontes mais importantes para a nascente doutrina protestante de Deus. Tendo em vista que o ser simples e incompreensível de Deus não pode ser resumido em um nome ou em uma definição, Deus se acomoda a nós por meio de vários nomes. Os nomes de Deus, como eu disse, especialmente no Antigo Testamento, nos ajudam a entender um pouco da sua personalidade e do seu caráter. Então eu quero mostrar para vocês alguns nomes aqui, não são todos, mas eu quero mostrar alguns dos principais nomes que nos ajudam a entender quem Deus é. Primeiro nome, que talvez seja um dos nomes mais comuns no Antigo Testamento, é o nome El, ou El. E aí tem os seus complementos, né? Quando a Bíblia usa o nome El, a ideia é descrever o Senhor como um Deus que possui força, um Deus poderoso. Tá? Esse nome é muito usado. Outro nome também muito usado, Eloá. O nome Eloá, inclusive é um nome que até hoje é usado, né, pelos pais. Muitas meninas se chamam Eloá. No hebraico é Eloá. O que é Eloá? Eloá é Deus sendo descrito como digno de reverência. Aquele que merece ser respeitado, honrado e reverenciado. Outro nome importante, o nome Elohim. Elohim.
Esse nome aqui é usado mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Aliás, o primeiro nome que é usado para Deus na Bíblia é Elohim. Você lê lá no começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O nome usado lá é Elohim, tá? Qual que é a ideia de Elohim? É descrever o Senhor como o único Deus que detém poder e majestade. Deus é Elohim, aquele que é poderoso, majestoso. E por que é usado lá em Gênesis 1? Porque é linkar a ideia desse poder aplicado na criação. Deus é aquele que demonstra a sua majestade e poder, criando todas as coisas de modo perfeito, com ajuste fino, demonstrando quem ele é. O Deus criador, poderoso, forte, majestoso. Outro nome importante, usado também, é o El Elyon. Esse nome não é usado muitas vezes, mas ele tem uma importância grande quando ele é usado. Primeira vez que ele aparece é lá em Gênesis, quando Abraão conversa com Melquisedeque. E lá Melquisedeque fala assim, que o Deus Altíssimo te abençoe. E lá a palavra Altíssimo é El Elyon. Dizer que Deus é Altíssimo é dizer que ele é supremo. Ele está no mais alto lugar. Ninguém chega em comparação a Deus. Ninguém alcança a Deus em importância, em dignidade, em poder. Ele é o Altíssimo, ele é o incomparável. El Elyon demonstra isso para nós. Outro nome importante usado muitas vezes é o nome Adonai. Adonai ou Adon. As duas formas existem. Adonai indica governância, soberania, controle. Um texto que esse nome é usado é lá em Isaías 6. O texto fala assim lá em Isaías 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O nome Senhor lá é a tradução de Adonai. E olha a imagem. Deus é descrito como sendo aquele que está assentado em um trono alto e sublime, governando sobre toda a existência, todo o universo. Então, quando a Bíblia chama Deus de Adonai, descreve a soberania incomparável de Deus. Ele controla todas as coisas do universo. Não há nada fora do seu controle. Ele é o Adonai. Outro texto usado, outro nome usado, El Shaddai. Alguém até falou esse nome aqui, que eu ouvi. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Aquele que detém todo o poder. Mas não é só isso. Esse nome é usado principalmente quando Deus se apresenta para Abraão, lá em Gênesis 17, e Deus fala assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. E aí Deus faz uma série de promessas para Abraão, não é? Então essa ideia de Deus ser todo-poderoso, não é só que ele detém todo o poder, mas é que ele é todo poderoso e suficiente para cumprir suas promessas, para conduzir a história do seu povo, para conduzir a humanidade sem ajuda nenhuma, e ele é sempre provedor do seu povo. Porque lá naquela promessa que ele faz para Abraão, ele promete que iria guiar Abraão, abençoar Abraão, dar provisão para Abraão, fazer Abraão ter filhos. Então dizer que Deus é o El Shaddai não é só dizer que ele tem todo o poder, é dizer que ele é o todo-poderoso, todo-suficiente, não precisa de ajuda, e ele é o provedor daqueles que têm aliança com ele. Agora eu quero trabalhar o principal nome, o nome mais usado no Antigo Testamento para Deus, ok? Esse aqui vale a pena a gente gastar um tempinho para entender melhor. O nome é esse aqui, Yahvé. Yahvé. Aliás, nós não sabemos qual é a pronúncia exata. Pode ser Yahvé, pode ser Jeová, pode ser Yehová. Nós não sabemos exatamente a pronúncia se perdeu na história. Esse nome é o nome mais importante de Deus no Antigo Testamento. Por que é o mais importante? Porque é o nome que Deus usa para se revelar lá para Moisés em Êxodo 3. E a gente vai ler esse texto daqui a pouquinho. Yahvé, esse nome ele tem como origem o verbo hebraico eirê. E eirê significa ser.
Então, o nome Yahvé, ele vem dessa raiz que indica a existência de Deus, tá? Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Vamos ler o texto. Êxodo 3, 13 a 15. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Lembra que nome não é só apresentação, é essência, é identidade. Quem eu vou dizer que é o Senhor? Resposta: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Moisés vai usar esse nome lá em Êxodo 15, na canção de celebração pelo Êxodo, dizendo, Yahvé é o seu nome, o Senhor é o seu nome. Então veja que aqui, irmãos, nós temos 3 formas do nome de Deus. 3 formas. Aqui, olha só. Primeiro, eu sou o que sou, é a forma maior. Tudo bem? Segunda forma, eu sou, abreviação. E aí a terceira forma, e a forma que de fato é a mais usada, é o que está como Senhor. Todas as vezes que você vir na sua Bíblia, o nome Senhor em letras maiúsculas, desse jeito, é o nome Yahvé. Yahvé, tá? Então, Deus se revela aqui como eu sou, e por fim, o Senhor Yahvé. O que significa dizer que o nome principal que Deus escolheu para se revelar é o nome Yahvé? Por quê? Vamos entender isso, irmãos. Você lembra qual que era o cenário dessa conversa aqui? O que estava acontecendo nessa conversa? A sarça que ardia e não se consumia. Aliás, a sarça que arde e não se consome é um dos grandes símbolos da teologia reformada. Sabia? E você vai entender o porquê. Tanto que o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma sarça. Tá? Tem gente que acha que é um repolho. Não é. Não é um repolho. É uma sarça. É uma sarça que arde, tá? Eu já ouvi essa história. Ah, pastor, por que tem um repolho no símbolo da igreja? Vocês são vegetarianos? Vocês cuidam da natureza? Não, não é um repolho. É uma sarça. E a igreja escolheu esse símbolo, a igreja presbiteriana, porque durante a Reforma Protestante e no período pós-reforma, esse símbolo era muito usado e a frase em latim que estava por baixo é ardia, mas não se consumia. Então esse símbolo se torna muito importante na teologia reformada. Então, Moisés, ele olha isso e ele fala, nossa, que coisa interessante, eu vou me aproximar para ver. Uma sarça que está pegando fogo, um arbusto que pega fogo, mas que não se consome, o que não é natural. E ele se aproxima, e aí Deus fala assim, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Ele tira as sandálias dos pés, e aí começa essa conversa. Deus fala, eu vi a aflição do meu povo, eu vou enviar você, tal, para libertar meu povo, e aí chega nessa história. Deus usa todo esse cenário para dizer um pouco sobre quem ele é. Essa sarça ardente fala muito sobre Deus. É um símbolo perfeito que Deus escolheu para falar um pouco sobre quem ele é. Vamos ver um pouquinho então o que isso significa. O que esse nome Yahvé significa? A gente usa essa escrita, o YWHW, por 2 motivos. Primeiro, essa é a transliteração daquelas letras que eu mostrei para vocês anteriormente. E segundo, porque não se sabe quais são as vogais que dão a pronúncia exata. Não se sabe. Então pode ser Yahvé, Jeová e assim por diante. Tá? O que esse nome expressa? O que esse nome, usado dentro do contexto da sarça ardente, expressa? Primeira coisa, a autoexistência de Deus. Pensa comigo. Um fogo que não se alimenta da sarça é uma coisa muito estranha. Um fogo precisa de combustível, não precisa? Sem combustível não tem fogo. Só que essa manifestação de Deus, essa teofania, é um fogo que não depende da sarça.
É um fogo que continua, sem consumir a sarça. É um fogo sem combustível. É um fogo que existe por si só. É um fogo que não depende de nada. Isso é um símbolo de quem Deus é. Deus é autoexistente. Ele não depende de nada para existir. Não depende de nós, não depende da criação. Ele é autoexistente. Ele sempre existiu e sempre existirá. Então essa imagem da sarça, primeira coisa, indica isso. Outra coisa, um fogo que não tem combustível, ele não é só autoexistente, ele é autossuficiente. Da mesma forma, Deus é autossuficiente. Ele existe por si só e não depende de nada além de si só. Si mesmo, aliás. Outra coisa. Essa imagem indica a pessoalidade de Deus. Porque Yahvé significa eu sou. Ou, a forma maior, eu sou o que sou. Veja que dizer eu sou, ou eu sou o que sou, aponta para tudo isso que nós falamos. Eu sou. Eu não estou. Eu sou. Eu sou autoexistente. Ninguém pode falar eu sou. Você não pode. Você está aqui no Brasil, em Uberlândia, nesse período de tempo que a gente chama de vida. Você está aqui, mas você não é. Você surgiu em algum momento. Deus não. Eu sou. Outra coisa, suficiente, né? Eu sou. Não depende de nada. Mas eu sou indica pessoalidade também. Ele é o Deus que se comunica, que interage com outras pessoas. E aí isso demonstra a misericórdia dele. Porque se ele é autoexistente, autossuficiente, ele não teria necessidade nenhuma de interagir com gente como eu e você. Nenhuma. Mas ele escolheu fazer isso por graça. Por graça. Outra coisa. Eu sou indica a imutabilidade. Deus não muda. Ele é. E ponto. O único ser no universo que é Deus. O resto, tudo existe. Tudo está sendo. Deus não, Deus é. Então, Yahvé indica a imutabilidade. Outra coisa, Yahvé também indica a soberania de Deus. Já que ele é autoexistente, autossuficiente, o único que pode dizer de si mesmo, eu sou, isso indica que ele pode fazer o que ele quiser, quando quiser, como quiser. Ele é soberano. Eu sou. Ele faz o que ele quer, irmãos. Ele é soberano. Outra coisa que a sarça e o nome indicam é a fidelidade amorosa de Deus. Olha que interessante. Deus fala assim para Abraão, aliás, para Moisés. Lá em Êxodo 6, ele fala assim: eu não me revelei para Abraão por esse nome, mas para você, como sendo o líder do povo de Israel, eu estou me revelando como Yahvé, como o eu sou. Então Deus se revela como Yahvé dentro de um contexto de aliança. Lembra que ele fala para Moisés? Diga para esses israelitas que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó veio buscá-los, veio salvá-los. Deus havia feito uma aliança com Abraão, e aí com Jacó, com Isaac e assim por diante. E aquele povo fazia parte da aliança que Deus tinha, que Deus havia feito. E Deus se revela como Yahvé só para o seu povo. Não foi para qualquer um. Foi para o povo que ele escolheu. Então isso indica que Deus está num relacionamento de pacto, de aliança. Lembra da ideia de aliança? Ele está em aliança com o seu povo. E é uma aliança marcada por amor. Como é que a gente sabe disso? Porque lá em Êxodo 36, Deus, conversando com Moisés, aliás, 34, Moisés fala assim para Deus: Deus, rogo-te que mostres a tua glória. Me mostra a beleza do teu ser. Me mostra a tua majestade. Me mostra um pouco mais de quem o Senhor é. E aí Deus fala assim para Moisés: eu vou fazer passar por você, na sua frente, o meu nome. Interessante isso, né? O meu nome. Porque nome não é só como você chama alguém.
Biblicamente falando, no Antigo Testamento principalmente, nome é a essência de uma pessoa, é a identidade de uma pessoa. Deus fala assim para Moisés, em outras palavras: eu vou mostrar para você então um pouco mais de quem eu sou, um pouco mais do meu nome. E aí o texto fala que Deus vai passar em frente a Moisés, Deus esconde Moisés na fenda de uma rocha para que Moisés não morresse, porque nenhum ser humano pode ver a Deus e continuar vivo, ele seria desintegrado na hora de tanta presença, tanta glória. Deus esconde Moisés, aí Deus passa, Moisés olha para as costas de Deus. E aí, enquanto Deus está passando, Moisés ouve a proclamação da identidade de Deus. E o texto fala assim, lá em Êxodo 34, 6 e 7. Senhor, Senhor. Senhor aqui, letra maiúscula, eu sou, Yahvé. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e quarta gerações. A ênfase aqui é dupla. O amor de Deus e a justiça de Deus. Mas você percebe que o elemento central, se a gente pode dizer aqui, é o amor, a fidelidade, a compaixão de Deus para com o seu povo? Então olha quanta coisa tem nessa sarça. Olha quanta coisa de Deus tem na sarça e nesse nome. O Senhor, Yahvé. Irmãos, alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Essa é a hora, enquanto o professor bebe água. Vamos seguir? Vamos? Então bora. Temos aqui mais um nome. Esse aqui é também muito usado. É o Yahvé Tsebaot. Yahvé Tsebaot. O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Depois de a gente falar tudo sobre Yahvé, como a gente falou agora, explicamos o nome e tal, e todos os elementos, esse é um complemento interessante, o Yahvé Tsebaot, o Senhor dos Exércitos. Esse nome significa o seguinte: esse Deus, o autoexistente, o imutável, o ser pessoal, o ser que fez um pacto de amor com o seu povo, ele é aquele que governa todas as hostes e todos os exércitos. E exércitos aqui tem três sentidos. Primeiro sentido, os exércitos da terra, de seres humanos que lutam. É como se Deus dissesse: os seres humanos estão aí guerreando, lutando, achando que vão dirigir o mundo, mas quem manda nos exércitos sou eu. Quem controla o destino da humanidade, dos reinos, dos países, sou eu. Então, Senhor dos Exércitos é ser o Senhor das hostes, das tropas, digamos assim, dos exércitos humanos. Segunda coisa, ele é o Senhor dos exércitos em relação aos espíritos, aos anjos e demônios. Ele é aquele que governa tanto sobre os anjos quanto sobre os espíritos malignos. Irmãos, Deus governa sobre tudo, o que a gente vê e o que a gente não vê. Em algumas passagens, os anjos são descritos como sendo o exército de Deus. Então, Yahvé Tsebaot, Senhor dos Exércitos, vai dizer que ele controla sobre todas as tropas humanas e sobre os anjos e demônios. Os anjos e demônios só fazem o que ele permite. Martinho Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Deus está aqui, ó. O diabo é um cachorro e Deus tem a coleira. Só faz o que Deus manda, o que Deus deixa. Não tem uma luta, irmãos. Nossa, a luta entre bem e o mal. Esses dias eu vi no Facebook, achei tão ridículo que era engraçado. Era uma imagem assim, ó, de Jesus de um lado e o diabo do outro. E eles estavam numa queda de braço. A queda de braço. Aí estava assim: se você torce para Jesus, compartilha. Se você torce para o diabo, só olha. Poxa vida, né? Só que eu compartilhei. Falei, não, eu torço para Jesus. Mas olha a imagem ridícula. É como se Deus estivesse numa guerra, numa queda de braço com o diabo. Irmãos, isso não existe. Não existe, irmãos. O diabo só faz o que Deus deixa, quando Deus deixa, do jeito que deixa. Ele é soberano, irmãos.
Pensar que existe uma batalha cósmica entre o bem e o mal, isso se chama dualismo. É colocar o diabo no mesmo pé de igualdade que Deus. Isso não existe. Deus é um. Exato. Então ele é o Senhor das tropas humanas, dos anjos e demônios, e por fim, ele é o Senhor das tropas estrelares. Em que sentido? As estrelas, o universo, é retratado em alguns textos como sendo um exército. É como se Deus falasse: eu domino sobre todo o universo, todas as galáxias, supernovas, nebulosas, tudo. Eu domino sobre tudo. O universo conhecido e o desconhecido, eu sou o Senhor, o dono, aquele que controla, aquele que governa. Então percebe como os nomes de Deus revelam um pouco sobre quem ele é? Maravilhoso, não é? Para a gente encerrar, irmãos, eu quero passar com vocês rapidamente, em 4 minutos, os nomes do Novo Testamento. O Novo Testamento não se preocupa tanto com dar nomes a Deus. Por quê? Por que você acha que o Novo Testamento não se preocupa tanto com isso? Por causa de Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Deus encarnado. Então, os nomes de Deus no Antigo Testamento apontavam para quem? Para Jesus. E eu vou mostrar isso para vocês em 2 minutos. No Novo Testamento, o nome mais comum é o nome Theos. Theos. O Theos aqui é o equivalente ao Elohim. É a expressão grega equivalente ao Elohim. Deus. Ele é o Deus soberano, o Deus forte, poderoso e majestoso. Esse é o nome mais comum. Outro nome usado é o nome... deixa eu voltar. O nome Kyrios. Kyrios. Kyrios é Senhor. Agora tem uma coisa muito importante que você deve saber. Lembra na aula passada que eu falei que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego numa versão chamada Septuaginta? Lembra disso? Então, quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, os tradutores traduziram Yahvé, o nome de Deus, Yahvé por Kyrios. Então, no Novo Testamento, quando você vê a expressão Kyrios, ou Senhor, em referência a Deus, é a mesma coisa que dizer Yahvé no Antigo Testamento. Então, olha que coisa interessante. Paulo fala em Filipenses 2, do 6 até o 11, que Jesus foi crucificado, achou-se em figura humana, tal. E aí o texto fala assim: depois da ressurreição, Deus lhe deu um nome acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Qual a expressão que está lá? Kyrios. É a mesma coisa de dizer, toda língua confesse que Jesus é Yahvé. Percebe o peso disso? Jesus é a manifestação visível, encarnada, desse Deus autoexistente, imutável. Jesus é Yahvé. A manifestação física, encarnada, desse Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso, não é? Outro nome que é praticamente uma exclusividade do Novo Testamento. O nome Pater, Pai. Por que exclusividade? Não quer dizer que no Antigo Testamento Deus não se revelou como Pai. Ele se revelou como Pai. Mas no Antigo Testamento, Deus se revelava como o Pai da nação. O Pai do seu povo coletivamente. Agora, no Novo Testamento, ele é o Pai de cada crente. Então, a revelação se torna muito mais íntima. Ele é o Pai do seu povo, é verdade. Nós somos a família de Deus. Mas assim como ele cuida do coletivo, ele é Pai do indivíduo, daquele que crê em Jesus. Então, chamar Deus de Pai é praticamente uma exclusividade do Novo Testamento. Tanto que quando Jesus fala assim, vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, provavelmente a expressão aramaica que foi usada é a expressão Abba, ou Av. E essa expressão é uma expressão muito íntima, a expressão pai, ou até mesmo papai. Né? Então a ideia é que no Novo Testamento a revelação de Deus ela se torna mais íntima, mais pessoal, até mesmo mais amorosa. Não que ele se tornou mais amoroso no Novo Testamento, não é isso. É que a revelação descortina para nós esse elemento paternal de Deus. Não paternal no coletivo, no individual. Isso é maravilhoso. Último nome, irmãos, e aqui a gente encerra a nossa aula.
um nome que está praticamente só em Apocalipse. Aparece uma vez em Coríntios, mas todas as outras está em Apocalipse. O nome Pantocrator. Pantocrator. Nome bom para uma banda, hein? Pantocrator. Esse nome significa todo-poderoso. Todo-poderoso. Lembra do El Shaddai? É a mesma coisa. Agora, por que que esse nome aparece mais em Apocalipse? Sabe quem era chamado de Pantocrator? O imperador romano. O imperador era descrito e chamado pelos seus súditos de Pantocrator. O imperador todo-poderoso. O cara que manda, que faz, que desfaz. E aí, Jesus manda João escrever as revelações para um povo que estava sendo oprimido pelo Império Romano. E aí ele se apresenta como Pantocrator. É como se ele dissesse, gente, estão dizendo por aí que o imperador é Pantocrator? É mentira, viu? Só tem um Pantocrator, um todo-poderoso. Sou eu. É por isso que Apocalipse 4:8 fala, Santo, Santo, Santo é o Deus todo-poderoso, o Deus Pantocrator. O Deus que domina sobre tudo. E isso era um alento para aquele povo que estava sendo perseguido. Porque por mais que o César perseguisse aquele povo, até mesmo a perseguição estava debaixo do controle do verdadeiro Pantocrator, do verdadeiro soberano, todo-poderoso, o Senhor Jesus. Com isso, irmãos, nós chegamos no final da nossa aula. Próxima aula, nós vamos trabalhar mais sobre os atributos de Deus. Vamos orar? Feche os olhos e oremos. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua revelação. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que é imutável, que é autoexistente, autossuficiente, aquele que governa todas as coisas. E o nosso coração se enche de assombro, Senhor, ao pensar que o Senhor, sendo tão majestoso, se importa conosco. Nos ama, nos perdoa, nos abençoa, nos conduz. Quão gracioso Tu és, Senhor. Nós Te louvamos por isso. Ajuda-nos a pegar todo esse conteúdo que vimos hoje e traduzi-lo em adoração. Traduzi-lo em uma vida que Te glorifica, porque Tu és digno. Louvado seja o Teu nome. Abençoa o nosso domingo, a nossa semana, que vivamos na Tua presença para a Tua glória. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.